Afinal de contas, o que são os caminhos fechados? O que é essa ideia de que meus caminhos estão fechados, minhas coisas não vão para frente, está tudo travado? Nesse vídeo eu quero te ajudar a entender um pouco melhor e com mais profundidade do que eu aposto que você ouviu sobre esse conceito, porque quando a gente fala de abertura de caminhos, a gente vai ver que tem alguns preconceitos, conceitos anteriores que muita gente tem sobre o que é e como que faz para abrir os caminhos. E nesse vídeo eu quero mostrar para você uma outra perspectiva, uma perspectiva mais profunda, mais alinhada com um lugar de autoconhecimento e responsabilidade. Bem-vindo aqui. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional, e nesse meu canal eu busco trazer conteúdo sobre terapia, questões de vidas passadas, um pouco das técnicas que eu aplico, mas principalmente conteúdos para te ajudar a refletir. É alguma coisa que agregue na sua vida durante esse dia a dia, que você possa consumir aqui nesses 10, 15 minutos que o vídeo dura e poder levar algum movimento, algum aspecto do que eu falar aqui para a sua vida. Então vamos lá. Falando sobre caminhos fechados. Inclusive, eu estou falando esse vídeo porque foi uma das dúvidas. Se você não me segue no Instagram, lá também eu posto conteúdos mais curtos, em formato de Reels, mas também buscando sempre uma profundidade. Mas eu abri umas caixinhas de stories lá e o povo pediu para falar justamente sobre essa questão de caminhos fechados. É um assunto muito interessante porque eu aposto que o que eu vou falar aqui vai fugir um pouco do que você está acostumado a ouvir. Ou se você já ouviu, você vai entender um pouquinho mais a linha que eu sigo e a forma de pensar que eu gosto de trazer para essa questão, né? Caminhos fechados é um termo muito comum no meio umbandista, onde a gente tem uma relação com o culto de Ogum, que é esse orixá, que bem rasamente, né, que rege os caminhos e os caminhos que eu vou seguindo na minha vida, ora eles estão fechados, ora eles estão abertos, ou seja, ela basicamente é um termo que remete quando as coisas não estão fluindo, os caminhos estão fechados, minha vida não está fluindo, pode ser no aspecto profissional, pode ser no aspecto amoroso, ou quando os caminhos estão abertos é que tudo está ocorrendo bem. Eu gosto de falar que os caminhos abertos é quando você está seguindo no fluxo da vida. Você encontrou uma forma de viver harmoniosamente com o fluxo que a vida te convida, né? Mas como que eu vou entender isso? Primeira coisa, a gente tem que entender um pouquinho do que são os caminhos que a gente segue na nossa vida. Aqui eu parto de uma premissa básica, que é a gente veio para esse plano, né? Esse plano material, a gente está aqui em experiência para ter ganhos de consciência. Não necessariamente um processo evolutivo, eu acho que evolução gera um olhar muito linear, mas eu gosto de ganhos de consciência. Imagina que você é um ser que já vivenciou diversas experiências e que muitas dessas experiências geraram desarmonias, muitas delas foram desagradáveis, muitas delas não trouxeram coisas boas para você e geraram feridas, geraram questões que você agora tem que trabalhar, tem que acertar num processo de justamente melhorar a si mesmo, né? O foco principal aqui enquanto terapeuta é a sua relação com você mesmo e com a vida. Então, parte desse pressuposto de que você é um ser em constante aprendizado e que essa experiência vida, que é uma experiência temporária, mas muito rica e muito importante, vem como uma escola e um aprendizado. Só que não necessariamente como a gente está acostumado a entender aprendizados em si. A vida, basicamente, o que que ela vai fazer? Ela vai colocar situações, que tem alguma referência com algo interno que eu preciso trabalhar para que esse ambiente, essa relação meu com o externo, estimule isso a sair do inconsciente e vir para a consciência, para que eu possa transmutar e reagregar de uma forma mais harmônica no meu ser. Um exemplo, vamos supor que há muitas reencarnações no seu processo evolutivo, você está tentando trabalhar uma dor de rejeição. Então, é quase como se fosse um machucado que está no seu ser. E esse machucado, ele gera desequilíbrios tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor. Então, a vida na sua soberania e bondade vai te ajudar a
curar de certa forma, né, olhar para esse machucado de uma forma que ele consiga entrar num processo de cicatrização. Então, você traz essa ferida com você. A vida vai trazer experiências que vão estimular essa ferida de rejeição. Às vezes, uma dor de alguém que te rejeitou, que você vai viver numa amizade, num relacionamento amoroso. Então, é algo que desperta uma ferida dentro de você. Ao primeiro olhar, parece um tanto quanto cruel, e realmente a gente vive num mundo de injustiças e que, se fosse todo mundo equilibrado, a gente nem estaria aqui. Vamos combinar, né? Mas a gente aqui vai propor um olhar de aprendizado, que torna essas experiências, que no começo são sim dolorosas, um pouco mais leves. Porque aí você pensa que aquela experiência é algo que está vindo para agregar na sua vida e no seu ser, numa jornada mais longa, né? Então, se a gente for parar para pensar, a vida ela tem uma certa inteligência, não que ela seja um ser pensante, né, mas se você pensar que o universo em si, ele está sempre programado para te levar a lugar onde você vai ter mais aprendizado, o que seria então um caminho fechado? Será que é só alguma ação externa, que nem a gente tem muito forte nas religiões de matriz africana isso com magia, né, de tudo, grande parte das coisas são movimentadas por rituais magísticos, por procedimentos magísticos. E, de certa forma, isso é um meio válido, é um poder, é uma capacidade que a gente tem aqui no plano material de pegar, por exemplo, uma força vibracional que uma planta carrega e dar um direcionamento para essa energia em prol de alguma coisa, de forma bem simples. Então, a gente acredita que muitas vezes os nossos caminhos estão fechados por motivos externos. É uma inveja do outro, é algo que não está fluindo porque alguma coisa, ou eu estou brigando com Deus, ou o orixá está brigando comigo. Quando, na verdade, essas situações de estagnação, a gente tem que olhar muito internamente. Para destravar um caminho, a gente tem que olhar de uma forma mais íntima para a gente, porque a expansão primeiro é interna. Vamos pegar um exemplo. Imagine uma moça que está geralmente, essas questões de caminhos fechados está muito ligada ao financeiro, a trabalho, né. Muitas vezes a pessoa está num momento de desemprego. Então imagine uma mulher com seus 2 filhos e está enfrentando um momento de desemprego, certo? Ela tenta, tenta, tenta arranjar emprego e nada ela consegue realizar, tipo, ela não consegue emprego aqui, emprego ali, e aí ela descobre que no centro tal, a amiga dela foi e conseguiu um trabalho, né, a mãe de santo ali fez um trabalho, uma movimentação, e ela realmente conseguiu um emprego. Ela fala assim: acho que lá vão resolver minha situação, né? Afinal de contas, eu preciso ganhar dinheiro. E é um desejo válido, é um desejo justo, né? É importante a gente ter essa busca por se sustentar, né? E ela vai lá, chega para a mãe de santo, super carinhosa, esses lugares têm muito acolhimento, isso é fato, mas ela chega lá, faz ali um ritual, ela, a mãe de santo ou a entidade passa para ela um ritual, e isso desbloqueia algumas energias que estavam estagnadas na vida dela. Ela utiliza desse poder, dessa decisão dela de pedir ajuda para o outro, e essa ajuda movimenta a vida dela. Isso, e aí vamos supor que no dia seguinte ela vai entregar currículo e na mesma semana ela é chamada numa sapataria como atendente. Olha como as coisas já movimentaram. Numa certa medida, isso é interessante, isso está num lugar válido, né, às vezes a gente precisa de uma ajuda externa, nem que seja de um centro religioso, ou no caso aqui, como eu gosto de sugerir, uma ajuda terapêutica para te ajudar a se estruturar, mas a gente precisa de algo externo que movimente a nossa vida, que faça esse negócio estagnado, porque a gente é parte do problema do porquê a gente está parado. Até aí, tudo bem. Agora vamos supor que ela, na sua infantilidade, ela cria uma relação de dependência, onde ela entende que para ela ter sucesso, o caminho mais fácil e o caminho mais efetivo é continuar fazendo trabalhos magísticos, ou ficar brigando com entidades, porque a mãe de santo falou que tem alguém travando os caminhos delas, enfim.
E aí ela vai de novo nessa mãe de santo e agora ela quer um aumento, ela quer um emprego melhor ou quer um melhor lugar nessa loja. A mãe de santo, por não ter uma firmeza e ela tem uma abertura, vamos supor que ela tem uma abertura para pessoas que exaltam o poder dela. Ela quer ver o poder dela sendo exaltado. Ela vai fazer uma outra movimentação energética, à força, num sentido mais forçado, para ajudar essa mulher. Aí eu te pergunto, o quanto que isso realmente está ajudando? Porque imagina que ela fez lá, movimentou, a primeira vez não foi, a segunda vez não foi, a terceira vez que ela insistiu, ela consegue ali depois de uns meses um cargo de gerente, ou seja, ela tem responsabilidades. Ela consegue um aumento de salário, mas ela tem que gerenciar outras pessoas, ela tem um cargo de poder, ela adquire um poder novo ali. E ela tá super felizona, super agradecida, abraçando a mãe de santo, as 2 estão felizes com essa promoção. Não dá 6 meses, ela cai adoecida, porque ela não sustenta a responsabilidade que ela forçou para si. Porque a gente tem esse poder de movimentar as coisas e, de certa forma, forçar situações. A grande questão é, se você forçar uma situação sem antes estruturar internamente, você não vai conseguir sustentar. E se algo foi conquistado de certa forma, porque conquistas materiais dá para a gente conseguir, mas se isso não está alicerçado em bons princípios, isso não se sustenta. Ou o corpo não sustenta, ou o projeto não sustenta. A vida boicota justamente para você ou não adoecer, ou não adoecer o outro. Às vezes ela está adoecendo porque ela não sabe gerenciar uma moça nova que chegou com depressão, que está procurando o primeiro emprego depois de sair na clínica. Então ela não tem a estrutura, ela não criou a estrutura para lidar com aquilo e o corpo e a vida na soberania para ela não adoecer aquela menina e não prejudicar aquele ambiente, ela adoece e começa a tirar um monte de licença. Sendo que, na verdade, quando a gente fala de uma abertura de caminhos interna mais consolidada dentro de um processo terapêutico, a gente está partindo do seguinte princípio: se meu caminho está estagnado, que parte eu preciso aprender e assumir a responsabilidade sobre mim? Que ponto de dor eu posso transcender para esse objetivo que eu quero alcançar, eu consiga alcançar ele e de uma forma que eu possa sustentar? Se ela, por exemplo, estivesse num processo terapêutico, vamos pegar esse exemplo, ela poderia reconhecer as partes dela que fogem do poder, que têm dificuldade com o poder, porque já tiveram poder em outra vida. Ela poderia se alinhar com bons princípios, de entender que um cargo de gerência, né, de entender que o poder que ela tem sobre o outro, isso é importante. Às vezes as pessoas dificilmente têm essa consciência do poder que ela exerce sobre o outro. Ela pode entrar em contato, por exemplo, e dar uma ressignificada nas feridas de abandono que ela tem, de por que que ela projeta tudo na mãe de santo, por exemplo, né? Por que que a mãe de santo tem que resolver tudo para ela? Onde que está ela criar uma autonomia para si, né? Então, basicamente, quando você pensar em caminhos fechados, para além de processos magísticos, pense no que a vida está te propondo, que você olhe mais profundamente para você, para galgar essa nova etapa, para que essa nova etapa que você alcance venha com muito mais firmeza, venha com muito mais solidez, que seja algo duradouro, né? Independente do que seja. Acredito que deu para explicar bem aqui. Agradeço a sua atenção até agora. Se você gostou, chegou até aqui, então quer dizer que pelo menos o que eu falei te entreteu de alguma forma. Então, por favor, não esqueça de deixar um like aqui para mostrar que você gostou e comentários sobre esse assunto ou qualquer outro que você queira ouvir ajudam bastante, tá bom? Um abraço e boas vibrações.